Na atividade dessa semana, vou falar com vocês o conto de Mário de Andrade, Será o Benedito. A primeira vez que me encontrei com o Benedito foi no dia da minha chegada na Fazenda Larga, que tirava o nome de duas enormes pastagens. O negrinho era quase só perna, uns 6, 13 anos de carreira livre pelo campo. E enquanto eu conversava com os companheiros, ficará ali, de lado do imóvel, me olhando com admiração. Achando graça nele, de repente, o encarei fixamente, voltando-me para o lado em que ele se guardava do excesso da minha presença. Isso Benedito estremeceu ainda, quis me olhar, mas não pôde aguentar a comoção. Mistura de malícia e de entusiasmo no olhar, ainda levou a mão à boca, na esperança talvez de esconder as palavras que lhe escapavam sem querer. O homem da cidade, Xi, deu uma risada quase histérica, estalando insopitavelmente dois seus olhares insatisfeitos, desatou a correr pelo caminho, macaco, aranha, num mexe-mexe aflito de pernas, 6, 8 pernas, nem sei quantas até desaparecer por detrás das mangueiras grossas do pomar. Nos primeiros dias, Benedito fugiu de mim. Só lá, pelas horas da tarde, quando eu me deixava ficar na varanda da casa grande, gozando essa tristeza sem motivo das nossas tardes paulistas, o negrinho trepava na cerca do mangueirão que desfrontava o terraço, uns 30 passos além, e ficava só pernas, me olhando, sempre decorando os meus gestos, às vezes sorrindo para mim. Uma feita em que eu me esforçava para prender a rédea do meu cavalo numa das argolas do mangueirão, com o laço tradicional, o negrinho saiu não sei de onde, me olhou nas minhas ignorâncias de praceano e não se conteve. Mas será o Benedito? Não é assim, moço. Pegou as rédeas e deu o laço com uma presteza serelepe. Depois me olhou irônico e superior. Pedi para que me ensinasse o laço. Fabriquei um desajeitamento muito grande e assim principiou uma camaradagem que durou meus meses de férias. Pouco aprendi com o Benedito, embora ele fosse muito sabido das coisas rurais. O que guardei mais dele foi essa curiosa exclamação: será o Benedito? Com que ele arrematava todas as suas surpresas diante do que eu lhe contava da cidade, porque o negrinho não me deixava aprender com ele. Ele é que aprendia comigo todas as coisas da cidade, a cidade que era a única obsessão de sua vida. Tamanho entusiasmo, tamanho ardor ele punha em devorar seus contos, que às vezes eu me surpreendia exagerando um bocado, para não dizer que mentindo. Então eu me envergonhava de mim, voltava às mais perfeitas realidades, me metia a boca na cidade, mostrava o quanto ela era ruim e devorava os homens. Qual, Benedito? A cidade não presta, não. E depois tem a tuberculose. O que é isso? É uma doença horrível que vai comendo o peito da gente por dentro. A gente não pode mais respirar e morre de 3 tempos. Será o Benedito? E ele recuava um pouco, talvez imaginando que eu fosse a própria tuberculose que eu ia matar. Mas logo se esquecia da tuberculose,
só alguns minutos de mustismo e melancolia, e voltava a perguntar coisas sobre arranha-céus, os chalfeus, queria ser chalfeus, os contos de rádio, queria ser cantor de rádio e presidente da República. Não sei se queria ser presidente da República. Em troca disso, Benedito me mostrava os dentes do seu riso extasiado, uns dentes escandalosos, grandes e perfeitos, onde as violentas nuvens de setembro se refletiam numa brancura sem par. Nas vésperas da minha partida, Benedito veio numa corrida e me pôs nas mãos um chumaço de papéis velhos. Era cartões postais usados, recortes de jornais, tudo fotografias de São Paulo e do Rio, que ele colecionava. Pela sujeira e amassado que estavam, era fácil perceber que aquelas imagens era a única Bíblia, a exclusiva cartilha do Negrinho. Então ele me pediu que o levasse comigo para a enorme cidade. Lembrei-lhe os pais, não se amolou. Lembrei-lhe as brincadeiras, livre da roça, não se amolou. Lembrei da tuberculose, ficou muito sério. E ele, que reparasse, era forte, mas negrinho, e a tuberculose se metia principalmente com os meninos magrinhos. Ele precisava ficar no campo, que assim a tuberculose não o mataria. Benedito pensou, murmurou muito baixinho: morrer não quero. Não, senhor, eu fico. E seus olhos, enevoados numa profunda melancolia, se estenderam pelo pleno aberto dos pastos, foram dizer um adeus à cidade invisível, lá longe, com seus chapéus, seus cantores de rádio, e o presidente da República desistiu da cidade, e eu parti. Uns 15 dias depois, na obrigatória carta de resposta à minha obrigatória carta de agradecimentos, o dono da fazenda me contava que Benedito tinha morrido de um coice de burro bravo, que o pegará pela nuca. Não pude me conter, mas será o Benedito? E é o remorso comovido que me fez celebrá-lo aqui.